Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio de No Original. Nós fizemos o episódio introdutório e fez bastante sucesso, então estamos de volta aqui para poder falar do sentido original de alguns mandamentos e conceitos bíblicos. Eu sou o Felipe Moura, sou exegeta da Bíblia Hebraica e hoje nós vamos falar sobre o mandamento de não tomar o nome do Eterno em vão. Muito bem, o texto hebraico ele diz o seguinte: Lo tissó et shem Adonai Elohecha lashol. Isso no hebraico bíblico. No hebraico moderno, Lo tissá et shem Adonai Elohecha lashav. Bom, e se a gente for olhar então para o sentido original desse mandamento, né, se a gente for traduzir literalmente o mandamento, nós teríamos: não tomarás o nome do Eterno, teu Senhor, para falsidade ou para nada. Né? Literalmente esse seria o sentido de lashó ou lashav, como queiram, tá? Já que, né, isso aliás aparece, né, esse mandamento aparece em Deuteronômio 5:11, também em Êxodo 20, versículo 7. Né? São os dois lugares onde a gente tem aí o decálogo. Muito bem. Então, esse shoresh, esse radical, né, shin, wal ou vav, como queiram, aleph, ele indica justamente isso, uma falsidade ou algo que nada é. Né? Então, a gente pode ver isso, por exemplo, no Brown Driver Briggs ou qualquer outro dicionário vai trazer isso. E, infelizmente, no meu entendimento, acredito que a tradução em vão, ela acaba favorecendo um entendimento equivocado desse mandamento. Bom, vamos então falar do público original para quem esse texto foi escrito, como é que eles entendiam. Né? Ainda nos tempos bíblicos, houve uma mudança na forma de entender esse mandamento. Tá? Se você pega o judaísmo da época do Segundo Templo, você já vê, por exemplo, nos escritos do Mar Morto, a proibição de você fazer uso do tetragrama, né, e até de outros termos alusivos ao Eterno, em qualquer contexto, que não sejam contextos muito específicos. Então já havia, nessa época, uma preocupação que você não vê nos tempos bíblicos. Nos tempos bíblicos as pessoas se cumprimentavam umas às outras falando o tetragrama. Né? E se você é como eu, com certeza você não se agrada de ver alguma coisa como salão de cabeleireiro El Shaddai ou borracharia Elohim ou qualquer coisa do gênero. Né? Você provavelmente não gosta disso. Eu também não gosto, mas nós não podemos cair no erro de achar que o mandamento se referia a isso. Esse tipo de prática não existia naquela época. Então a gente não pode dizer que o mandamento é contra isso. As pessoas acham que o mandamento é contra o uso banal do nome do Eterno, e não é esse o espírito da coisa. Tá? A gente tem que entender, então, como eu disse, que esse radical ele indica falsidade ou nada. Né? Então a ideia é exatamente você fazer o quê? Você tomar o nome do Eterno para algo falso ou para algo que nada é, né? Para algo que não indica um compromisso. Né? Em Deuteronômio 5:20, você vai ter, curiosamente, a mesma palavra, né? O mesmo radical, perdão, sendo traduzido como falso. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Né? Não trazem, não dirás testemunho vão, mas trazem não trarás falso testemunho. Né? E se você vir o uso, né, do termo shin, wal ou vav, aleph, ao longo da Bíblia Hebraica, é sempre num contexto de algo que é falso, tá? De algo que não tem realmente um significado verdadeiro, real, ou não tem nenhum tipo de conteúdo. Tá? Então nós temos aqui Salmo 12:12, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Provérbios 38, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Aqui nós temos o uso de vaidade, né, de algo vão, mas repara que o sentido, de novo, né, é algo falso. E as pessoas hoje em dia têm, né, essa ideia de que isso seria você não fazer um uso banal, mas não era esse o espírito da coisa. Volto a
dizer, é até legal você não fazer um uso desrespeitoso, né, do tetragrama, mas está muito longe, ou mesmo de qualquer outro termo, né, mas está muito longe de ser esse o sentido. Tá? Então, qual era o sentido original? E eu trouxe aqui para vocês o texto do Donald L. Magnetti, um acadêmico que até morreu recentemente, e ele era especialista em história do direito internacional nas civilizações antigas. E ele fala o seguinte: no Antigo Oriente Médio, somente um apelo aos deuses poderia ser uma forma efetiva de garantir a observância de um tratado. Então, o que acontecia, pessoal? As pessoas, elas contraíam obrigações ou elas prestavam testemunho, e para dar peso a isso, né, porque muitas vezes você não tinha um direito que legislava sobre aquilo, tá? Você não tinha, às vezes, como punir até mesmo a pessoa, dependendo da situação. Então, para dar peso, as pessoas, elas usavam, elas tomavam o nome das divindades. Tá? Então, se alguém queria saber, né, que você estava falando a verdade, você falava, né, e dizia que você estava falando, né, pelo Eterno, por exemplo. Né? Então, você tem esse caráter. Tá? Se eu fosse fazer com um de vocês, né, um acordo, eu vou arrendar o meu poço de água por 20 anos para a sua família. Né? E como é que eu posso garantir, então, que eu não vou fraudar esse negócio? Né? Uma das formas, porque não era a população inteira que tinha capacidade, recurso para poder fazer um contrato. Os contratos naquela época eram talhados em pedra ou eram em tábuas de argila, as pessoas tinham que saber ler, tinha que ficar armazenado em algum lugar, não era coisa trivial. Então, como é que o povão fazia? Como é que eu tinha certeza, né, de que você não ia descumprir a sua palavra, nem eu a minha? Eu tomava o nome de uma divindade. Por quê? As pessoas tinham medo, né, de tomar o nome de uma divindade e falando uma mentira, então a divindade iria punir. E a ideia é exatamente essa. Tá? Análogo a isso, também a ideia do testemunho. Né? Se eu vou, então, dizer algo, que eu vou falar a verdade, né, sobre um dado assunto, vou testemunhar sobre algo, né, então também as pessoas testemunhavam e usavam o nome das divindades para dar peso. É por isso que o Eterno, né, é por isso que é dito, né, que o Eterno não terá por inocente quem tomar o nome dele em falso. Então a ideia era exatamente você contrair, né, uma obrigação, você fazer um juramento, você fazer um acordo ou dar um testemunho, usar o nome do Eterno como peso, né, e você não está falando a verdade, ou aquilo é vazio, né, vão nesse sentido, né, você não tem intenção nenhuma de cumprir aquilo. Tá? Você faz um voto vazio, um juramento vazio. Tá? Então, esse era o sentido, não era você não falar o nome do Eterno de maneira corriqueira. Nos textos bíblicos, principalmente se você for ver os textos narrativos, você vai ver as pessoas usando o nome do Eterno corriqueiramente. Não era essa a preocupação do Eterno. Tá? E aqui nós temos Gênesis 21, 23, né, um exemplo disso. Né? Então, aqui um acordo entre partes, onde é dito: portanto, aqui neste lugar, jura por Elohim que tu não enganarás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim, e a terra que tens morado, com a mesma bondade que eu te tratei. Né? Então, repare no contexto desse juramento, desse acordo, dessa aliança entre as partes. Né? Como é que você garante que uma aliança, né, vai ser respeitada pelos descendentes de alguém? Né? Como é que você garante que uma aliança ela vai ser cumprida? Né? Principalmente quando você tem uma certa dificuldade de produzir um documento jurídico. Né? Ou um acordo entre nações. Né? O Donald L. Magnetti ele fala muito do acordo entre nações. Por quê? Justamente porque quem é que policiava o acordo entre nações? Não tinha direito internacional naquela época. Né?
Você não tinha, né, como hoje você tem, né, uma Organização das Nações Unidas, né, então, assim, independente se ela funciona bem ou não, né, ela tem um caráter, né, de fiscalização da relação entre as nações, assim como outros organismos também têm. Né? Não existia isso, então como é que você garantia, né, que as pessoas iriam ser fiéis? Elas evocavam os deuses porque elas tinham medo de sofrer punições e sanções. Portanto, o mandamento está muito dentro do que era esperado para aquela cultura, para aquelas pessoas. Elas tinham essa expectativa, né, de que elas realmente não podiam fazer isso, e se elas fizessem, era preciso dizer o seguinte: olha, se você fizer isso, tem consequências. Né? Muito bem. Então, aqui está a bibliografia, né, pessoal, utilizada, né, o dicionário Brown Driver Briggs, tá? E o texto, né, que eu citei aqui, né, do nosso camarada Donald L. Magnetti. Opa, sumiu a minha câmera. Vamos lá. Né? Então, The Function of the Oath in the Ancient Near Eastern International Treaty, tá? Que foi publicado no American Journal of International Law, né? E eu extraí né, das publicações da Universidade de Cambridge. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? E aqui tem o Pix, né, para que vocês apoiem o nosso trabalho. Quem gosta do nosso trabalho entende a importância da gente trazer, né, um estudo de viés mais acadêmico, menos dogmático, mais exegético, olhando realmente para o sentido original das escrituras, sem dogma, sem envolvimento religioso. Né? Então, se você acredita na importância disso, como eu acredito, independente das suas convicções religiosas, né, peço que apoie e ajude o nosso trabalho. Você pode fazer isso através da nossa chave do Pix, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio de No Original.